os alertas do Evangelho, mensagem pregada pelo reverendo Paul Washer. Eu vou desapontar muitos de vocês hoje, porque eu não vou ser bravo e nem vou gritar com ninguém. Vamos ao texto, Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Esse texto costumeiramente é usado de maneira errada e as pessoas tiram do contexto. Muitas vezes este texto é usado para promover um cristianismo militante, que a gente tem que ir lá e mudar o mundo, aí ter as marchas para Jesus e pregar nas ruas e testemunhar a todos. Vamos ver, de fato, o que o texto está dizendo. Ele fala: vós sois o sal da terra. Nós sabemos que o sal tem algumas qualidades. Ele preserva, permite que as coisas não apodreçam, mas também dá sabor agradável às comidas. Então, o cristão precisa ser, de certa forma, alguém que restringe a corrupção ao seu redor. Aí você diz: sim, é isso mesmo, nós temos que olhar para as outras pessoas e nós temos que repreendê-los quando eles estão errados. Calma, não é isso o que significa. Não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que ser de tal forma que nossas vidas, a maneira como nós agimos, promove santidade, pureza. Deixa eu lhes falar um pouco mais sobre santidade. Santidade frequentemente vem de amor e volta para o amor. O que significa ser santo? Eu não posso falar aqui 1 hora sobre essa frase, mas eu vou falar de qualquer jeito. Santidade é amar a Deus como Ele se ama. É ter estima por Deus como Ele tem estima por si mesmo. E viver à luz dessa estima. Nos dedicando a esta pessoa. E, em segundo lugar, a sua causa. Sabe, você pode se dedicar a uma causa cristã sem se dedicar a Deus. Você pode se dedicar ao ministério e ficar mais empolgado com o ministério do que o seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Isso se torna idolatria. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós temos que ser de tal forma que isto promova piedade genuína nas pessoas ao nosso redor. E nós temos que também ter um sentido de sabor em nós, um sentido de beleza, que nós não somos simples seguidores de regras. Ainda que, num sentido, o cristão está debaixo da lei de Deus para obedecê-la. Mas nossas vidas são mais do que obediência. Tem que haver um senso de beleza, de simplicidade, não como o mundo a vê. Não sensualidade, mas beleza, gozo. Nunca se esqueça disso. Abaixo do amor, a marca do Espírito Santo é gozo. A senhora Condessa de Huntingdon atribui parte da sua conversão não simplesmente à pregação de George Whitefield, mas no gozo que ela via na face de Whitefield. Às vezes você diz: o Senhor me chamou para ser um profeta, mas Ele também chamou você para ser um servo. Ele também te chamou para refletir a sua vida. E parte disso é gozo. Eu talvez seja mais repreendido por alegria e risadas, por qualquer outra coisa, por pessoas mais religiosas do que eu. Irmãos, gozo, vida, amor, devoção e pureza que flui dessa devoção. Presta atenção que eu disse uma coisa aqui. Cristianismo não tem mais a ver com quem nós somos do que com os ministérios que nós realizamos. Muitos de vocês estão pensando em fazer, e vocês deveriam pensar mais em ser. Tem um livro que saiu que se chama Marido Exemplar, escrito por Stuart Scott. É um ótimo livro. É sobre casamento, mas não é sobre casamento.
Porque basicamente o que ele faz é o seguinte: homens, o grande problema no seu casamento é que você não é como Jesus. É isso aí. Eu quero dizer que todos os seus problemas, em tudo, volta para o fato que você não é como Jesus. Então você tem que buscar a Deus e nessa busca ser transformado por Ele. O meu maior lamento é quando eu olho na palavra de Deus, é a distorção que eu vejo em mim, não ser como Cristo. Agora, vamos voltar aqui. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Basicamente, o que está sendo escrito aqui é o seguinte: sal tem algumas propriedades, algumas características. Se você tirar essas características, se você tirar esses atributos, você não tem mais sal. Mesmo que você substitua por outras coisas boas, não é mais sal. Se não tem essas características, não é sal. Bem, como isso se aplica a você e a mim? Jesus está dizendo, é discipulado genuíno. O discípulo que pode ser usado neste mundo para impactar, para purificar, para dar sabor e paladar. Esse discípulo tem certas características. Então, o que a gente tem que fazer? Eu disse que tem certas características. Então, será que a gente deve olhar na Bíblia e olhar essas características? Não, eu quero mostrar a você alguma coisa. Esse texto sempre foi separado do texto que antecede. E o texto que antecede, nós encontramos todas as características que vai tornar você um discípulo que Deus pode usar, que muda o mundo. Quais são essas características? Verso 3. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Esse é o primeiro. Pobreza de espírito. Por que Deus não chama muitos sábios? Por que Ele não chama muitos nobres? Por que Ele chama os fracos? Não é simplesmente para confundir os sábios. Mas o que você tem que entender é o seguinte: ninguém pode viver a vida cristã. Ninguém pode ser uma ferramenta de Deus. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é o abandono completo da nossa própria habilidade, das nossas características. O homem e a mulher que podem ser usados por Deus têm que ser empobrecido de si mesmo. Isso é uma marca do cristianismo, porque Paulo falou que aqueles que eram da verdadeira circuncisão, eles não confiavam na carne, eles se gloriavam em Cristo. Qual o nosso objetivo? É ser como Cristo, sermos servos de Deus. E o que é exigido para isso? Pobreza de espírito. E como a gente se torna pobre de espírito? Só se Deus nos esvaziar. E todas as tribulações, todos os obstáculos, todas as durezas que nós não conseguimos superar, elas nos conduzem a Deus. Eu bendigo a Deus pelas dores, pelas durezas que vêm à minha vida. Pense em Pedro. Jesus disse para Pedro: Satanás vem, Pedro. Ele vai tentar você. Ele não disse, eu vou impedir. Ele falou, eu vou fortalecer você. Eu vou sustentar você. Quando você for restaurado, ministra aos seus irmãos. Era necessário que Pedro negasse. Ele diz, você diz como? Jesus disse, todos vocês vão me negar. Pedro disse, eu não. Eu sou um verdadeiro homem. Eu sou leal. Eu vou mostrar ao Senhor como eu posso ser grande pelo Senhor. Ele tinha que ser esvaziado. Ele teve que passar por dor terrível. Aí depois, Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe. Jesus estava ensinando água a Pedro, que parece que João aprendeu. Veja como João se descreve no próprio Evangelho de João. Ele não se chama de João. Ele não disse de si próprio aquele que amava Jesus, mas aquele a quem Jesus amava. Eu espero que essa transformação ocorra em algum de vocês.